Fala pessoal, bem-vindos a mais um Desperta Responde. Hoje eu tenho uma história sobre um rei que finalmente quebra uma tradição enorme de desrespeito àquilo que Deus tinha estabelecido, não só como lei, mas como relacionamento. Esse camarada quebra esse juízo do pecado de adoração a deuses pagãos e faz aquilo que era a expectativa do coração de Deus, que era adorá-lo, se relacionar com ele, muito parecido com a tua vida. Eu acredito fielmente que hoje é um dia que Deus separou para você assistir esse vídeo, para fazer uma reflexão acerca da história de Ezequias e aonde ele estava. Porque esse lugar que eu vou te contar, do lugar onde ele passa a ser rei, é o teu coração. Então a história de Ezequias é a seguinte: depois de muitos e muitos anos, olha, eu ouso dizer que centenas de anos, e que Israel estava caminhando nessa terra debaixo de um jugo de adoração a deuses pagãos, ou seja, desrespeitando e desobedecendo aquilo que Deus tinha proposto para eles como leis e oferta de relacionamento, mesmo tendo o testemunho de Moisés, daquele povo que Deus elegeu e salvou, livrou do Egito, daquela escravidão que viviam. Aquele povo tinha esse testemunho, mas viveu rei sobre rei, rei após rei, desrespeitando e quebrando não só as tradições como as leis, mas o que é mais fascinante é o relacionamento com o único Deus criador de todas as coisas, que não só propôs a salvação, mas, de novo, propôs fazer você parte da família dele. E olha que história linda. A história se passa em 2 Reis, no capítulo 18. É quando Ezequias se torna rei de Judá. Esse episódio é no tempo em que Deus perdeu a paciência literalmente com Israel e declara para Israel uma espécie de abandono. Ele fica tão irado, tão aborrecido, que ele deliberadamente toma uma posição. Ele abandona Israel. Porque Israel não só quebrou todos os princípios, desrespeitou, digamos assim, todas as regras, mas de maneira contínua e repetida. E Deus fazia rei após rei de Israel cair às mãos dos assírios porque quebravam as suas leis. E em determinado momento algo incrível acontece. E eu entro nessa história fazendo uma reflexão, você que está ao vivo com a gente, fazendo uma reflexão da história da tua vida. Temporada após temporada, ano após ano, você, à sua própria maneira, a sua própria lei, a seu próprio governo, tentou se relacionar com Deus e se frustrou inúmeras vezes. E a resposta para isso está aqui. Você se relacionou com Deus à sua maneira. A Bíblia estabelece a maneira de se relacionar com Deus. E faz uma reflexão, responde para si agora, e eu não preciso saber nos comentários. Quantas vezes você tentou alcançar o coração de Deus à sua própria maneira? E eu não estou falando aqui de um homem e uma mulher que está do outro lado da câmera fazendo uma oração com o coração quebrantado. Porque essa oração Deus ouve. Eu estou falando de levar uma vida, de viver uma realidade, estabelecer um relacionamento com um único Deus que propôs para você nesse livro o conteúdo passo após passo de se relacionar com ele. Lembra que aqui tem todas as respostas que o Deus exige das perguntas que você faz para si mesmo. Então a história é: no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei de Judá. Eu lembro que eu prometi dizer para você quem era o seu coração? Judá nessa história é o seu coração. Judá, nesse momento, viveu a mesma realidade de Israel, mas Deus resolveu levantar um homem para que finalmente obedecesse às suas leis. E olha que coisa linda, e eu paro no versículo 7 com você. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia precedido Davi, seu predecessor. Aqui a Bíblia está estabelecendo um comparativo de um grande homem de Deus, um homem modelo de Deus. Lembra que Davi cometeu muitos erros, mas um homem modelo de Deus, que tinha o desejo de se relacionar e passar tempo com Deus. Não era só um homem com capacidade de se arrepender. Era um homem com a capacidade de dia após dia se relacionar com Deus. Essa capacidade ela é instaurada, regida pelo Espírito Santo. E é isso que você tem que desejar. Em segundo lugar, ele retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo todas as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia construído, porque naquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso
e tinha um determinado nome dessa entidade chamada Neustã. Você vê que Moisés estabelece alguns pontos históricos para que aquele povo tivesse referências. O que o povo faz? Adora esses pontos históricos. É como se o Cristo Redentor, um ponto histórico, tivesse sido colocado lá, não só para o turismo, mas para que a cidade lembrasse para sempre que quem governa a cidade é o Cristo. A estátua representa algo, simboliza algo. E de repente todo cidadão fluminense vai lá e venera aquela estrutura de pedra. Foi isso que aconteceu aqui quando Moisés instaurou aquela serpente. Mas olha que lindo esse desfecho. E vê se Judá não é o teu coração. Ezequias depositou toda a sua confiança em Deus, de modo que não houve ninguém semelhante a ele. E entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. No último capítulo Desperta Responde, eu falei uma coisa muito bonita, que o que Deus espera, o atrativo do teu coração é ofertar para Ele tudo que você tem, toda a sua força, toda a sua inteligência, todo o tempo disponível que você tem e o tempo que você coloca à disposição. E olha o 6 e o 7. Fecha os teus olhos e ouve essa mensagem. Você que está ao vivo também, fecha os teus olhinhos aí, ouve essa mensagem. Olha que lindo. E não só isso, conservou-se também fiel, sem jamais se afastar de Deus, o Deus de Israel, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, e por essa razão, e aqui está a resposta para a tua história, por essa razão Deus esteve com ele e concedeu a ele prosperidade em tudo que ele fazia. Revoltou-se contra o rei da Assíria e não mais lhe foi submisso. Aí a história vai dizer que depois ele derrota os filisteus. Depois ele ergue um outro altar diante de Deus, mas o seu coração, de maneira inabalável, não mudou diante de Deus. E Deus conservou ele assim, próspero em tudo aquilo que fazia. Sabe qual é a resposta para o teu coração? Sabe qual é a razão pela qual você está nesse momento, em qualquer lugar, assistindo esse vídeo? Porque Deus quer tornar o teu coração igual Judá. Ele quer colocar você como governante dessa história do teu coração se você for submisso a Deus. Ou submissa a Deus. Se relacionar com Ele de forma real, nos padrões bíblicos e não as tarefas do seu coração. Nessa vida, serve para você e serve para mim, a gente passa dia após dia colecionando capítulos, histórias, memórias, atitudes desse mundo e vai tentando adaptar no relacionamento com Deus. E a gente já viu que isso não dá certo. Olha quantos religiosos a gente viu e olha quantos rebeldes a gente conviveu. O fato é que essa história mostra que Deus vai eleger no seu coração se você permitir que assim seja, se você quebrar os altares de adoração. E lembra que a última centena de anos em Israel, rei após rei, nenhum quebrou todos os altares de adoração. A história conta que eram homens que adoravam a Deus sim, mas permitiam que esses altares ficassem ainda nas colinas, que o povo ainda venerasse e acendesse incensos para outros deuses. Deus quer a propriedade privada do teu coração por completo. Não quer dividir com você ou com outro pseudo-deus um espaço que é de governo de Deus. Eu de verdade me empenhei para compartilhar essa palavra com você. Eu espero com todo o meu coração que essa palavra tenha te abençoado. Eu espero que tenha colocado uma sementinha aí no teu coração para que haja uma nova revolução no dia de hoje. Para que você ajoelhe diante de Deus, onde você estiver, e entregue o teu coração definitivamente. Sem barganhas, sem deixar uma quina de fora. Mas para que de verdade o Espírito Santo entre no teu coração, e essa é a minha oração, para que você seja uma nova mulher e um novo homem. Espero ter contribuído com você e queria deixar aqui a minha oração para que o Espírito Santo te encha e te preencha e coopere contigo, em nome de Jesus. Até mais.